Estamos aqui diretamente da Casa Amarela para mais um episódio do nosso Metalcast, inspiração que inspira e transforma. Hoje com um convidado mais do que especial, mais de 21 anos como docente, professor, mestre e doutor, já esteve, entre aspas, do lado obscuro no mercado financeiro e hoje dedica parte da sua vida a disseminar os conceitos da educação financeira. Comecei aqui tão empolgado que nem me apresentei. Eu sou o Marcelo Moreira, aluno da ADS, estou acompanhado do meu colega Thiago Cerqueira, do curso de Direito. Fazendo OAB. Direito financeiro também é uma matéria bem importante, mas hoje não é sobre direito, hoje é sobre finanças, não é mesmo? Educação financeira. Educação financeira. Porque é tão importante que o nosso mais do que especial convidado, pós-doutorando, doutorando, e todas as facetas acadêmicas estão aqui presentes. Mas eu queria começar do começo, como eu sou outro, né? Começar do básico. Explica pra gente, Dudu, o que é educação financeira? Conta pra gente. E Charles. Antes de falar de educação financeira, né, nós temos a Lei 4320 de 64, que é a Lei do Direito Financeiro. Muito bem. E ainda rege, né, aí a parte do direito financeiro, pelo menos do direito das finanças públicas. Mas educação financeira mistura dois pontos muito importantes. A educação, que na realidade, né, vem lá do latim, né, que é ensinar o caminho, seguir, né, levar luz à parte escura, né, remonta aí ao Renascimento, né, você levar luz à idade das trevas. Tem ligação com o iluminismo dessa época? Assim, a educação não, né, porque ela vem bem de antes, mas assim, o núcleo da transformação da palavra educação tem a ver com jogar luz, né, a luz do conhecimento sobre, né, as trevas da ignorância. E a gente junta isso com finanças, né? Tem que falar, finanças é a arte ou ciência de lidar com os dinheiros públicos e privados. Dinheiros mesmo, dinheiros no plural. Isso. Mas se você for a etimologia da palavra finanças... O professor ele veio muito acadêmico. Já a etimologia é a origem onde ela veio. Tá bom? Tem um professor também aí de direito que gosta de pegar a etimologia da palavra e divide a palavra. O que seria a finança? Isso aqui vai para público geral, da estudante, para minha prima Érica, dona de casa, que tá vendo. Obrigado, Marcos. A etimologia é a origem da palavra, como a filologia é a história e a alteração da palavra ao longo dos tempos. Mas finanças vem de finance, do francês, e significa pagar. Eu gostei desse. Terminar de pagar. Então, seria pagar ou terminar de pagar? Terminar de pagar. Né? Então, a gente verifica aí que educação financeira, então, é levar a luz do conhecimento para, assim, como você pode lidar com o seu dinheiro. Então, liga conhecimento e educação ao trato com o dinheiro, né? No dia a dia mesmo, na sua casa, né? O que eu posso fazer para economizar, né? Como que eu posso lidar com o meu orçamento? A gente vai chegar nesse tema, nessa pergunta aqui durante o podcast. A gente estava conversando aqui um pouco antes de entrar, o senhor falou que tem um projeto de extensão, basicamente, não sei se pode chamar assim, com professores do ensino público, justamente sobre educação financeira. A gente sabe, e aí trago números para a conversa, sou nerd, né? Então tem que ter os números. A gente sabe que desde 2024, portanto, o governo Tarcísio de Freitas, a educação financeira é uma disciplina que está dentro do currículo da grade estadual aqui de São Paulo. A gente percebe assim, no dia a dia, na internet, que as pessoas estão mais, entre aspas, envolvidas com o tema finanças, com o tema investimentos, que a gente vai abordar já já. Você, como alguém que tem mais
de 20 anos de experiência, mais de 30 anos trabalhados no mercado financeiro, assim, você percebe que houve uma melhora assim, em relação ao conhecimento das pessoas, a matemática financeira, a conceitos de educação financeira? Ou você ainda acha que isso ainda tem um lado escuro das pessoas, em modo geral, e todos os educadores, sim? Como você enxerga isso? Vamos dividir aí em 3 partes, né? Primeiro, existe uma disseminação de informações sobre maior. Mas isso não quer dizer que há uma apropriação desse conhecimento pelas pessoas. Sentimento que eu tenho é que existe, então, esse caminhão de informação disponível, mas também, isso empiricamente, medindo empiricamente, conversando com as pessoas, eu não vejo uma maior tendência às pessoas lidarem melhor com o seu dinheiro. Apesar de a gente ter muito mais informações a respeito do tema. Então, né, essa parte do conhecimento disseminado, junto com a maior disponibilidade, não necessariamente resulta em potencial, sim, mas não a execução desse potencial nas pessoas aprenderem mais a lidar com o seu dinheiro. Né? Eu acho que é muito geracional, então nós temos hoje isso nas empresas, né? Hoje nós temos diversas gerações misturadas. E quando você conversa com os mais jovens, os de meia idade, os mais velhos, né? Você não sente que todos tenham melhorado quanto a essa tendência de educação financeira. Você falou um negócio muito importante, né? No Plano Nacional de Educação, nesse novo, que é para 10 anos, tem a educação financeira inserida, tem que estar dentro do currículo. Né? Como nas universidades, né, os projetos de extensão têm que estar no currículo, a educação financeira tem. Mas nós temos professores de educação financeira capacitados, gabaritados, treinados para estarem ali com alunos. Porque o Estado ele cria uma obrigação para você fazer, né? Então você obriga as crianças a terem essa educação financeira, mas não prepara profissionais para tal. Mas na sua visão, você acha que demoraria quanto tempo assim para a educação base ter uma educação financeira adequada? Isso, assim, temporalmente, e aí eu gosto muito de falar da teoria do caos, né? Eu sou formado em física, mas assim, vocês vão entender por analogia. Você indo na academia todo dia, você não vê uma mudança tão rápida. Mas você indo na academia todo dia, haverá 2, 3, 4, 10 anos, haverá mudanças. Então, é a mesma coisa tanto com a educação como com a educação financeira. Você tendo todo dia um pouco de conhecimento, vai melhorando. Você sendo exposto àquele conhecimento, vai melhorando a sua capacidade de poupar, de investir, de fazer um orçamento, de entender um pouco melhor. Então vamos por uma dica aqui, né, para quem vai assistir. Vamos buscar um público um pouco mais desinformado sobre finanças. Se ela estudar um pouquinho mais por dia, todos os dias haverá mudanças financeiras na vida dela. Perfeito. Não é você estudar... Além da educação. É como a gente é aluno e já foi aluno também. Não é você estudar antes da prova que faz você adquirir conhecimento. Esse é um conselho muito bom, viu? É você fazer aquilo um pouquinho todo dia. Então, a teoria do caos é mais ou menos isso. Quem lembra do filme Efeito Borboleta, a pessoa volta no tempo, muda uma coisinha. Quando ela volta para o futuro, tudo está transformado. Então, uma pequeníssima alteração ao longo do tempo muito grande, gera uma enorme transformação. Né? É o que eu falo às vezes, que as pessoas não acreditam, mas com R$26 por mês você se torna milionário. Não, R$26 por mês? Vou parar de uma vez.
R$20 do mês, mas qual foi o Só que daí você precisa de um tempo bem longo, são 50 anos. Ó, a pessoa que tá assistindo com 10, não sei se ainda com 10 anos, 10 anos, isso. daqui a um tempo. Muitas pessoas, quando e eu dou palestras de educação financeira em diversos lugares, muitas pessoas falam assim, professor, mas eu já tenho 30, mais 50 vai dar 80 anos. Guarda um pouco mais. E é isso que a gente pensa, que é proporcional, mas não há uma proporcionalidade aí. Eu falo assim, bom, e com 80 anos você prefere ter nada na conta ou R$1 milhão? Com certeza R$1 milhão. Então, assim, Com certeza R$1 milhão. Porque hoje eu não tenho R$1 milhão. Eu tenho uma super dívida aí, mas a gente fala sobre esse endividamento mais pra frente. briguem com vossos avós, né? Como começaram para vocês. É verdade, e isso também é um reflexo, né? Não sei se a gente consegue encaixar uma outra pergunta com o Marcelo, mas essa diferença entre o pessoal baby boomer, né? Aquele A pessoal diferença de gerações. de geração, você comentou sobre empresas, né? Várias da educação há tanto tempo. Você percebe uma mudança de visão em relação ao futuro? Ou você acha que o jovem... O esquema é comprar um Golf 95 e... Não, ter 15 mil reais? há uma mudança, e assim, toda mudança, como diz um economista chamado Schumpeter, né? Para nascer algo novo, o antigo precisa ser destruído. Só que tem um momento em que se convivem, né? O novo e o velho ao mesmo tempo. Então, o que a gente nota é que, por exemplo, um sonho do meu pai e do meu avô era ter uma casa, né? O sonho do meu filho não é ter uma casa. Ele não quer ter uma casa. O sonho meu, né, quando mais jovem, era ter liberdade. O significado de liberdade é você ter um carro. Para você ir tirar carro, ter um carro. Para você ir para qualquer lugar quando precisar. O sonho do meu filho não é ter um carro e nem tirar carta. Na realidade, preza-se muito com os mais jovens hoje, e sentimento meu, né? Estou dizendo, não estou fazendo nenhum estudo sociológico, né? Não estou fazendo nenhum estudo social a respeito do jovem. É que o jovem quer mais experiência. Né? Viajar, conhecer o mundo. Exatamente, quer ter mais experiência. Só que aliado a isso, o conceito vem mudando também. Você ter uma casa, comprar uma casa quanto mais jovem, não faz sentido. Porque você está se estabilizando numa carreira, você pode estar em uma empresa, em um lugar hoje, que é muito comum, no momento seguinte você está no outro lado, em outra cidade. Então comprar uma casa nem faz muito sentido, porque você não se fixou fisicamente em um lugar aí. Então assim, a gente nota uma preocupação maior. A gente nota essa ausência de querer posses, né? Mas no mesmo coisa a gente encontra os mesmos problemas de economizar. Por exemplo, o meu filho e a minha avó, a minha mãe, né? Gerações bem distantes. A poupança era o instrumento de investimento que todo mundo mais existia. Não, coloca dinheiro lá, rende 0,5% ao mês, mais a inflação, tá bom demais. Um abraço para o ex-presidente Fernando Collor Júnior. Agora, o meu filho, a poupança dos novos, né, dos mais novos, são títulos públicos. Quem que tem mais dívida? Quem que é o mais endividado do país? O governo. O Estado. O governo. Quem que paga mais juros? O Estado. O governo. Então, assim, o entendimento é que se eu comprar título no Tesouro Direto, eu vou fazendo um acúmulo de capital ao longo do tempo e lá no futuro o governo, né, esses títulos vão me devolver em rendimento com o valor que eu preciso para sobreviver. Eu tenho esse pensamento que o Estado é uma máquina que não quebra, né? Porque a gente tem o imposto sobre tudo, né? Tem uma máquina pública girando. Então é um pensamento que eu tenho, acho que uma geração também tem esse pensamento. E é sobre a educação também que a gente tem uma pergunta aqui para fazer.
Com a relação das pessoas mais jovens, elas têm hoje, as pessoas mais jovens, mais acesso às informações. Sim. A pessoa mais antiga não tinha tanto acesso à informação, mas era aquela época que todo mundo tinha uma casinha. Isso. Hoje em dia não tem mais esse desejo, né? E tem casinha porque todo mundo já conquistou o terreno aí, né? Então todo o Estado brasileiro tem um terreno ali bonitinho. Mas Fazendo um gancho com o que o Thiago falou, eu trago dados aqui, porque eu sou nerd, então eu vou trazer dados, beleza? Segundo reportagem na CNN, foram dados mais de 3 bilhões de reais de benefícios do Bolsa Família em bets. Eu digo isso para perguntar para o senhor, por que esse discurso do dinheiro fácil, do olha, aposte aqui, ganha ali, né? Jogue no tigrinho e saia milionário? Por que esse discurso ele tem tanta facilidade em chegar nas pessoas, e principalmente as pessoas de menor renda, as pessoas mais humildes, nesse caso, beneficiários do Bolsa Família, que é um programa, né, de ascensão social, de toda uma preocupação social e com o governo. Imagina, você pegar o dinheiro do Bolsa Família e investir um tigrinho, numa bet, numa coisa que, logicamente, não vai te dar um retorno. Por que esse discurso do dinheiro fácil é tão disseminado e por que ele é tão acolhido, principalmente pelas pessoas mais comuns, pelas pessoas mais humildes? Então, assim, vou dar uma explicação, né, técnica, científica e uma outra explicação familiar, sentimental mesmo. E começar pela segunda, né? Meu pai sempre foi viciado em jogos. Sempre foi viciado em jogos. Ele ganhou prêmios pequenos, lógico, mas 3 vezes na loteria. Comprou um terreno na periferia, depois conseguiu construir uma casinha com outro prêmio e depois conseguiu montar uma oficina mecânica. Mas só que acontecia ciclos assim, tinha oficina mecânica num lugar, ele apostava muito, os negócios não iam bem, tinha que fechar a oficina, ele vinha trabalhar no quintal de casa. E aí ia se erguendo, aconteceu o mesmo ciclo de novo. Então, assim, que esse vício, né, e é um vício com jogos, né, porque você gasta muito dinheiro, né, como droga, né? As primeiras doses te dão gratuitamente, né? Como, né, você vai no supermercado, não estou falando de droga, mas se você tem lá, né, o pessoal te oferecendo para você experimentar gratuitamente, e quando você gosta, agora eu vou começar a te cobrar. Segue a mesma sequência. Não sou psicólogo, né? Aí os psicólogos podem explicar melhor até esse vício, mas é assim, a bet, você aposta pouco, ganha, você aposta de novo, ganha de novo, opa, então eu vou colocar mais dinheiro porque eu vou ganhar mais, só que daí na hora que você coloca o dinheiro que você ganhou, mais outro dinheiro que você conseguiu do Bolsa Família, de empréstimos, da venda da casa, da venda do carro, da rescisão do trabalho, você não ganha. E quem ganhou foi a banca, né? Então, né? Eu tenho esse exemplo da Bet, mas a gente pode fazer uma analogia, por exemplo, com esses diversos cursos, diversos gurus que surgiram, né? Acho até que você vai dizer, invista R$26 aqui no meu curso e fique milionário. Por que isso está tão difundido hoje? Por que esse discurso... Então, eu vou vender um curso como fique milionário. Os R$26 que eu estou falando, você não compra nada meu. Você vai investir em você, né? E o investimento em você, guardar dinheiro. Não investir, eu vou dar um presente. Né? Tudo bem, com R$26 é tão pouco que, né, faz diferença na vida de muitas pessoas, mas você fala assim, bom, que presente de R$26, né? Mas assim, se você pensar no longo prazo, os R$26 é que farão a diferença entre você ter dinheiro na sua velhice ou não. A velhice demora para chegar. Eu quero aproveitar a vida agora. Esse já é um contexto, né? É uma pessoa totalmente diferente. Eu mereço, eu tô tomando de conta. Você pode ver que quem vende um curso para se tornar milionário, né? Compre o meu curso, né? Que vai fazer um milionário. Quem é um milionário? Na realidade, é a pessoa que está vendendo o curso. Porque aí ele vende um curso, como é que vende curso? Investimento. Então, olha,
Marcelo, compra aqui o meu curso. Eu vou te dar um curso básico que é de graça. Mesma sequência da droga, da Bet, mesma sequência. É de graça, tá? Aí é o seguinte, eu vou te ensinar isso. Você entra no meu grupo de Telegram, ou WhatsApp, Telegram que dá mais. WhatsApp dá menos. Você entra no meu grupo de Telegram, você vai pagar R$5, você de cartão de crédito. R$5 por mês. E lá eu vou te dar dicas para você se transformar num milionário. 10 mil pessoas vezes R$5, 50 mil reais por mês. E dá uma diquinha ali, por mês, no IPCA. 3 dicas, né? Ele senta de manhã e coloca lá, não vá no supermercado com fome. Pronto, a dica, dei a dica. Tá aí. Ações da Petrobras em alta na hora do almoço. O IPCA baixou. Terceira dica, tá bom. E ele tá ganhando 50 mil reais por mês para falar isso e fazer isso. Então, assim, é lógico, tem muita gente acadêmica, muita gente com boa índole fazendo isso, dando dicas gratuitas na internet, né? Mas desconfie quando você tem que pagar alguma coisa, né? Porque aí nós entramos no mesmo ciclo, né? Disciplina é que faz você tornar-se milionário. É que nem você falou, academia. Você vai todo dia na academia, uma hora só deu resultado. Se você vai todo dia guardar um montante, então, você tem um no resultado. dinheiro nós temos 3 anteparos, 3 problemas. E é lógico, cada classe social, cada tipo de pessoa vai ter um problema com um valor diferente, que eu chamo, né? Por exemplo, vamos colocar aí uma classe média baixa, né? O problema dos 10 mil, 60 mil e 200 mil. Então você precisa ficar milionário, certo? O que acontece depois? 20, depois de 5 anos você tem 10 mil. Quando você olha lá, 10 mil reais já juntei e tal. Aquele ano que dá tudo errado na sua vida. Você separa da esposa, ou briga com a noiva, é mandado embora do trabalho, né? Ou o cachorro vai xixi em você, cai um vaso na sua cabeça. Os pneu fura. Alguma coisa acontece. Tudo dá errado. Você chega no final do ano e fala assim, eu não aguento mais. Eu vou me dar um presente. Pega os 10 mil reais e vai para o Nordeste ficar 15 dias. Toma o dinheiro, volta. A realidade é a mesma, ela não mudou, né? Você só está um pouco mais bronzeado, mas você está sem os 10 mil e vai ter que começar do zero. Então tem gente que fica 0 a 10, 0 a 10, 0 a 10. Não mantém a constância. Não, ele vai e vem, né? Quando ele chega em 10 mil, ele arranja algum problema e gasta o dinheiro. Depois passamos para a nova fase, 60 mil. Quando chega, você passou da fase do 10, você foi um dos que, né, conseguiu, né? Pessoal romper essa barreira. Isso. Aí chegou no 60. Você fala assim, um carro melhor, né? O meu tá com tanto problema. Poxa, tem carro que tem ar-condicionado na frente e atrás. Tem uns chineses tão bonitos. Tem uns carros que agora um painel assim, LED na frente, assim. Nossa, que é quase 3 telas de computador, né? Eu acho que eu vou. Vamos. Mereço. Eu mereço, trabalhei muito até agora. Aí a gente chega numa outra pergunta nossa. Eu vou pular uma aqui, que a gente fez um roteirinho aqui para fazer a pergunta. Temos uma colinha. Mas essa questão do consumo, que comportamento que você lê através dos seus estudos, assim, qual o comportamento que leva realmente a pessoa a gastar? Eu já tive um exemplo até de consumo rápido, que é a coisa rápida, né? Quem nunca? Eu sou um pouco nerd também, assim como o Marcelo, uns cardzinhos de médico. Eu falei, não, eu quero um. Gastei 40 conto. Aí você vai se convencendo. Não, mas eu preciso disso. Porque se eu não tiver o card, eu não vou poder. E outra, além disso, desses cards de Magic, tem a oportunidade de você tirar uma carta que vale 1.000. Né? Sem escapar dentro. Mesma lógica do investimento. Então, o que você vê assim, nos seus estudos, até na sua vivência, essa questão de consumo imediato que parece? Lidar com esse comportamento. Exatamente. Então, eu dou dica, assim. Você quer comprar um produto. Você quer comprar um produto. Então, assim, você viu num site, você tem condição financeira até de comprar o produto, né?
vá à loja, pegue no produto, verifique Sim, fisicamente, não compre. Não compre naquele momento. Tenha uma noite de sono tranquila em casa. Se no dia seguinte você tiver com a mesma vontade de comprar, compre, vai te fazer bem. Ou seja, se não for uma noite de sono tranquila, Sim, você vai ver que em 99% das vezes você vai falar assim, que besteira eu ia fazer. Quando eu comprei a cartinha de Magic e abri, eu falei, o que eu fiz? tem essa coisa. Enfim, nós temos muitos joguinhos hoje online que são freemium, né? O jogo é gratuito, mas para você ter aquele CV12 do Clash of Clans, você precisa ter tantas gemas. Eu vou exatamente nesse CV. E eu, pra poder vir mais rápido, pra conquistar aquilo mais rápido, eu subo. R$40 a menos. Disciplina, só quando todos os muros estiverem no nível máximo, você vai mudar de CV. E eu vou... CV é centro de vila. Centro de vila. O Clash of Clans. Eu quero pôr minha rainha, meu rei, ali no máximo, né? E nada mais rápido que o próprio dinheiro viu ali. E os jogos grátis, né? Enfim, eles são grátis, mas tudo que é grátis tem uma coisa... Não existe alguns lugares, sabe? Exato. E essa questão de desejo, de realização, tem uma pergunta que a gente vai fazer com o antropólogo, né? Michel Pofurado. Pode falar a pergunta, acho que essa pergunta veio no livro de você. Um livro chamado Coisa de Rico. Né? Ele é o chamado antropólogo do luxo. Ele conviveu com alguns milionários e estudou sociologicamente a mente dessas pessoas. E aí ele escreve assim, né, quanto mais rico você é, menor é a distância entre o desejo e a realização. A gente tem essa impressão, né? O que você poderia falar sobre essa cultura da ostentação, essa coisa? Por que essa coisa bate tanto nas pessoas, e em especial nos mais jovens, assim? Então, você quer ter sucesso. Todo mundo quer ter sucesso. E hoje, com a exposição midiática, todo mundo não quer só ter sucesso. O meu sucesso, para mim, não me basta. Eu preciso mostrar para os outros que eu tenho sucesso. E com isso, o que acontece? Eu vou contar um caso aqui. Ocorreu, né? Mas a gente não conta o nome do santo, né? Então, assim... Uma menina começou um negócio jovem, né, de 20 anos, né, empreendedora, tal, e negócio crescendo, tal. Nossa, que bom! E de repente ela tinha uma corporação. E aí foram entrevistar ela como empreendedora, né, uma das principais empreendedoras do ano, tal. E ela, mas como você começou, né? Foi muito difícil no começo, né? Que a gente tem os perrengues, não tem dinheiro para investir. Não, você imagina, né? Quando eu comecei sem nada. Minha tia me deu R$200 mil, e aí eu... sem nada, mas com R$200 mil, que é mais ou menos assim. A distância entre o seu sonho, o que você quer fazer, e aqui é encurtado, né? Enquanto, né, nós ficamos 50 anos, R$26 por mês para conseguir 1 milhão, eles têm 1 milhão disponível a qualquer momento, né? Então, uma Ferrari, andando de Ferrari, né, num bairro aí importante, é sinônimo de sucesso. Aí você precisa, eu acredito, que requalificar o que é sucesso para você. O sucesso, às vezes, é almoçar com meu filho. Isso é sucesso, né? Assim, não é ter mais... Ele fala isso milionário, né? Vai ter mais dinheiro. Não, a gente trabalha bastante também. Mas você tem que requalificar algumas coisas. Essa questão midiática também traz a questão de você ter sucesso com dinheiro, né? Sim. Fala-se da taxa externa de felicidade. O que é, né? A taxa interna de retorno é uma taxa, né, dos seus investimentos. Então, você... vamos aqui colocar 2 exemplos. Você comprou um carro, você ficou super feliz, anda com um carrão, tal. E uns 6 meses depois, você
Tem um carro. Um carro, você tá na garagem, você anda com ele, já internalizou. Tome um teste de poço. Exatamente. Agora, diferente, você compra flores para uma pessoa que você gosta. Ou você compra bombons para uma pessoa que você gosta. Ao dar isso, você está aumentando sua taxa externa de felicidade. E é algo que reverbera, né? Não fica único. Se vai de volta. Exata isso, né? Exatamente. O carro vem, vai estar lá. Não vai voltar nada. Vem a felicidade momentânea. E os seus, né, hormônios, né, de ficar bem e tal, que são naquele momento da compra e logo depois isso se arrefece, né? Agora, a lembrança de alguém disse aí, né, quando você faz um bem, né, para a pessoa, você gera um movimento positivo, né? Que é pegando um gancho nessa colocação, se me permitem, a gente no projeto de educação financeira, a gente não quer única e exclusivamente, eu ensino o Marcelo educação financeira. Ótimo, o Marcelo aprendeu. Nossa, olha que boa. Eu atingi quantas pessoas? Pô, numa sala de 20, talvez eu atinja 10. Poxa, 10. Um ano eu atingi 10 pessoas. O que a gente quer fazer, e o nosso trabalho, né, tem essa meta que está em fase bem embrionária e bem inicial, na escola Mário Franciscon, aqui em São Bernardo do Campo, no Vale dos Casas, é você treinar multiplicadores de conhecimento. Então a gente vai começar com os professores. Então, a escola terá professores habilitados para multiplicar esse conhecimento dos alunos. E aí os alunos, a gente espera treinar também treinadores, multiplicadores. É um passo de formiguinha, mas cada passinho de uma formiguinha cria uma colônia inteira. Trabalho, né? Exatamente. Da constância aí. Exatamente. E a gente tem uma pergunta aqui também, como é separar consumo, poupança e investimento, a gente acabou um pouco falando sobre isso, mas existe uma métrica, um momento ideal para você investir, para você começar a fazer essa mudança. Hoje. Mas eu tenho 50 anos. Hoje é um bom momento. Eu tenho 50 anos, eu tenho 100 mil de dívida aí na Receita Federal, tenho dívida de cartão, tudo vermelho. Hoje em dia. E hoje eu fui desempregado. Hoje não consegui. Como fazer? Se é hoje. A gente costuma distribuir uma folha de sulfite para as pessoas no treinamento, né, nas palestras de educação financeira, e é assim: você tem que aprender a parar de cavar. Você anotar tudo que você tem e tudo que você deve. Numa folha de papel, vai te mostrar o tamanho do buraco. É para você parar de se tirar do imaginário do que você imagina. Está aí, é real. Aqui, você tem estes bens e você tem estas dívidas. Vamos começar com a primeira dívida? Tá, tô devendo aqui. Para quem? Receita Federal. Bom, a Receita Federal tem algum programa de parcelamento? 164 vezes. Ela te parcela. Parcela? Isso. Vou saber Sem você também. E é só você fazer adesão ao programa. Entendi. Se já tiver na cobrança da dívida ativa, você procura a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional no site, você faz tudo automaticamente. Então, uma dica que a gente pode passar aqui, né, também para o povo que está assistindo: se dá uma dívida na Receita, existem programas para só fazer. E você, para entrar assim, então, no site da Receita. Isso mesmo. A Receita, lá tem o Gov hoje, né? O Gov, só a conta Gov.br, né? Você vai entrar no meu imposto de renda, lá vai te dizer: olha, você está devendo, precisa acertar aqui. Ou, olha, você já está na dívida ativa. Clique aqui, a gente vai transferir você para a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que o nome parece, ai meu Deus, vai dar até medo. Preciso sempre contratar um advogado. Não, você entra lá e faz o parcelamento em 164 vezes. Se você quiser, vai dar uma parcela que você consegue pagar. Tique, passou. Opa, já foi. Essa daqui resolvida. Então, resumindo, você diz assim: eu preciso olhar para o, entre aspas, meu extrato, entender o quanto eu ganho, quais são as minhas dívidas e, com base nisso, fazer um planejamento. Mas você concorda que quando você fala de um público mais jovem e mais humilde da realidade de Oriente, vem aqui, falo até de uma experiência pessoal, né? Quando meu primeiro emprego,
Meu primeiro salário, o primeiro dos primeiros, foi R$2.000. Então era zero. Nossa! Meu primeiro salário foi 600. Porque não tinha se registrado ainda, então tinha zero, de repente foi para 2.000. E aí eu falei, nossa, tô rico, imagina, 0, 2.000. E aí eu comprei um monte de coisa que não precisava e tal. Depois eu fui registrado, houveram os descontos. Eu descobri que eu não ganhava tão bem assim no meu primeiro salário. Eu dou esse exemplo para dizer assim, existe um choque. Você sai do zero para alguma coisa. Principalmente quando você é mais jovem. Né? Quando você ainda nem tem o seu primeiro emprego, está conquistando o seu primeiro emprego. Como que você faz essa administração? Assim, essa dica é geral para todos? Assim, você precisa... Eu pego uma propaganda do pneu Firestone, da década de 90. Olha só, o Littlecast também é cultura. Não adianta... Então, a propaganda do pneu era assim, você pode acelerar, vou errar nos números aqui com certeza, não. Você pode acelerar seu carro de 0 a 200 por hora em 6 segundos. Mas não adianta nada se você pedir para ele parar e ele não parar. Então, pneu Firestone falava o seguinte, potência não é nada sem controle. E aí eu tiro outra folhinha de papel sulfite, dobradinha do bolso, e falo assim, esse é o seu melhor amigo. Cabe dentro da carteira, cabe dentro do bolso, e você tem que anotar as coisas que você ganha e que você gasta. Quando a gente fala, né, Marcelo, das pessoas mais pobres, eu venho da periferia, né, da periferia da Zona Sul de São Paulo. Se você tiver como referência o Autódromo de Interlagos, mais 1 hora de ônibus em direção da Zona Sul, depois do autódromo, era onde eu morava. E a gente não tinha muita condição. Então, assim, você falou do negócio do desemprego. Trabalho existe. Talvez emprego não para todos, mas trabalho existe. E aí, juntamente com o controle, né, você tem que chegar no final do dia e saber quanto que eu ganhei hoje, quanto que eu gastei hoje. Você falou do desejo de comprar. Uma das maneiras de você refrear o desejo de comprar é quantas horas eu tenho que trabalhar para comprar isso? Olha só, uma boa pergunta. Eu tenho que trabalhar? Nossa, eu tenho que trabalhar 8, 16, 24, 30, eu tenho que trabalhar 4 dias para comprar isso, tá muito caro. Tá muito caro. Esse card, né, do joguinho, eu não vou comprar. Imagina, eu tenho que trabalhar 4 dias. Tô pagando uma semana para pagar para comprar? Não. E é uma medida que cada um tem a sua, porque cada um ganha um valor diferente. Cada um faz, muitas vezes, bicos, né? Faz trabalhos por fora para ganhar um outro dinheiro a mais, porque parece que sempre sobra mais mês no final do salário, né? Mas o principal é o controle. Tanto empresário como pessoa de qualquer tamanho de empresa ou classe social, se você não chegar no final do dia, respirar, né? Eu sei que todo mundo no final do dia está cansado, você quer desligar, né? Às vezes entrar numa rede social, ver um seriado e dormir, ou chegar em casa da faculdade, né? Ou da escola e dormir, porque você está moído, mas você tem que fazer esse exercício. Ninguém vai fazer por você. É como aprender a lidar com investimentos. Ninguém vai fazer para você. Ninguém vai pegar na sua mão e falar assim, dá aqui a mão, Marcelo, olha, aqui é o CDB. É um certificado de depósito bancário, é um investimento que os bancos vendem para você. Ninguém vai falar, te ensinar dessa maneira. E não é falando do banco aí que está hoje nas notícias, né? CDB do Banco Master, né? Que era um investimento de risco. Então, como que a gente vai professor? A gente não sabia, né? Temos professores que investiram em CDBs do Master. Vão receber o dinheiro de volta, não tem problema, tem uma garantia, o sistema bancário das instituições financeiras brasileiras é muito sólido. Perdão por te cortar, mas a gente está entrando aqui em alguns termos que são, digamos assim, são mais técnicos, são mais conhecidos pelo pessoal que já acompanha essa área, como CDB, Castelo de Casas e Lojas. Cara, tu poderia explicar para a gente alguns termos? O banco vai te dar um papel e vai te prometer um rendimento. Um rendimento, o que é? Por exemplo, você pega R$200, deixa lá, né? Você entrega os R$200 para o banco. O banco fala assim, olha,
olha, aqui é o CDB do Metocast. Né? Então, então eu tenho um CDB do Metocast e deixei meus R$200 com o banco. Isso daqui vale, por exemplo, o banco fala assim, olha, em 2 meses eu vou te pagar 6%. Então, você vai ser remunerado em 6%. Né? Não, sem querer fazer conta, assim, coisa, mas é mais ou menos isso, né? Nossa, folha de pauta. Não, mas eu digo assim, existem alguns termos que a gente escuta nos noticiários e que a gente ouve, que você como professor, por exemplo, a questão da inflação, a questão do PIB, produto interno bruto, a questão do CDB, CDI. Você pode explicar para a gente um pouquinho esses termos? Até mais para o pessoal que não conhece, para que possa pesquisar, para que possa se informar. A gente falou do CDB, então são diversas, a nomenclatura é uma sopa de letrinhas de investimentos. Inflação é o aumento generalizado de preços. Então você tem que garantir que seu investimento minimamente cubra a inflação. O que é a inflação? É a perda do poder de compra. Ou seja, tá tudo caro. R$1.000 hoje não é igual a R$1.000 no final do ano. Por quê? O seu dinheiro vai sendo corroído pela inflação. Exemplo, R$100 compram 5 sacos de arroz de 5 quilos hoje. No final do ano não comprarão. Compra tua. Isso. Então, isso é a inflação. Né? O governo, o Banco Central e o Comitê de Política Monetária, eles tentam combater, deixar a inflação dentro de um patamar razoável. PIB é Produto Interno Bruto. É tudo que o país produz de bens e serviços, né? no país, e mais uma continha ali do mercado externo também. Né? CDI, muitas vezes fala, olha, você está pagando 120% do CDI. Nossa, vou ganhar 120%? Nossa, que bom! Vou ser rica! 120%. O gerente do banco falou que é 1%. O professor Marcelo falou que eu tinha que ganhar 1% daqueles 26 reais ao mês. 1%, né? Só, vou ganhar 120%. Não, é 120% do que rende o certificado de depósito interbancário. Se rendeu R$1, é 120% de R$1. Se rendeu 1%, vai dar 1,20%. 1,20%. Né? Porque essa taxa CDI é a taxa que os bancos negociam dinheiro entre eles. Né? Eu acho que, assim, mais algum termo, né? Inflação, CDI... E o CDB que a gente já tinha comentado. A gente escuta mais. Como a gente está falando com o público geral, acho que e é bom isso estar na pauta de conhecimentos a serem adquiridos. Não é porque eu sou o coordenador do curso de Ciências Econômicas da Universidade Metodista de São Paulo, mas é um curso bom para que você tenha uma ampla gama desses conhecimentos. Então, se você gosta, né, e quer um lugar para ter um conhecimento superior a respeito, né, o curso de Ciências Econômicas é o que encaixa no que você está pensando. Então, assim, o pessoal que está na BET, né, que está apostando na BET, são pessoas que iriam para a área de Ciências Econômicas, para pessoas que têm aquele perfil para arriscar. Então, não é melhor você arriscar em algo concreto e com conhecimento, né? Então, fica a dica aí pro pessoal. Você comentou que está fazendo trabalhos... Mas não, só adendo, a gente, conversa tá muito legal. Tá bem bacana, a gente tem que terminar aqui nossos técnicos. Já acabou! Os técnicos estão aqui pra mim, ó. Nossa, os técnicos estão aqui pra mim. A conversa foi boa. A conversa foi boa. Eu poderia ficar pelo menos umas 2 horas aqui conversando com você, mestre, né? Vou chamar de mestre. Doutor, pós-doutorando, né? Você trouxe um jornal, né? Vamos... Não, por favor, das antigas aqui só. Só para finalizar, o que você trouxe de surpresa pra gente, eu tinha mais 2 perguntas, que era sobre se o dinheiro é problema ou solução, mas fica no próximo episódio e isso o que a gente costuma, né? Assim, a gente é das antigas, então nós trouxemos aqui um jornal, mas assim, tudo impacta no preço e o preço reflete tudo. Então, quando você vê qualquer notícia, a STF estima em dezembro como prazo máximo para a prisão de Bolsonaro, impacta no preço, né? Careca do INSS é detido em operação que apura fraude e aposentadorias. Impacta no preço. Então, quando a gente faz um investimento,
O investimento tem um preço. O que a gente costuma dizer é que esse preço reflete tudo. É uma teoria de Dow Jones, tem o índice norte-americano Dow Jones, que é baseado no nome desse cara que bolou essa teoria, onde a gente analisa gráficos e a gente faz investimento de acordo com estes gráficos que refletem o preço das mercadorias e das ações das empresas. Show. Então, a gente, antes de terminar, segue a gente no Instagram, Medo_Cast. Lembre-se, Medo_Cast, não é outro, é esse aqui. Segue a gente no Instagram, acompanhe nossos cortes, fique por dentro. Muito obrigado novamente, professor Marcelo. Aproveita para ver o nosso último episódio com a professora Juliana Paris. Fala sobre iniciação científica e descobre o que é isso. E aguardem para mais novidades aqui no nosso MetoCast. Não sei se o doutor mestre graduando pós-doutorado em Harvard. Porque é pós-doutorado? Não, Universidade Cristã da Flórida. Cristã da Flórida. Pós-doutorado em administração e ética, que falta em muita gente, né? A gente precisa. Você quer deixar um recado? Quer deixar o seu Instagram? Para divulgar? Vou deixar, eu costumo deixar sempre o meu e-mail, né? marcelo.santos@metodista.br. Eu deixo com todos os alunos, isso aí para mim é um prazer responder. E deixo também o meu celular. Não, você não vai deixar No o podcast, celular. perdido. No podcast, em todos os lugares que eu vou, né? Eu deixo o meu celular, porque a minha forma de contato é o mesmo número desde 1994. Tem histórias. Então, assim, 11 991 11 0835. Se tiver uma dúvida sobre finanças, me manda um WhatsApp. Se você quiser levar o projeto na sua escola também. Então, esse foi mais um MetoCast. Inspiração. Conhecimento que inspira. Transforma. Obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu, professor. Muito obrigado. É maravilhoso. A gente vai fazer uma educação financeira 2, a missão.